Senhor, querida igreja. É uma alegria poder cumprimentá-los e vê-los aqui depois de um tempo muito chuvoso, mas com uma alegria. Vocês deixaram o seu lar, o aconchego da sua casa, o seu lugar quentinho e saíram no tempo, uns de a pé, outros de carro, outros de bicicleta, e aqui estão para adorar ao Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar grandemente a cada um de vocês. Ao nobre companheiro pastor Nelson, meu amigo de longas datas. Olha que saudade. Tempo fazia que eu não vi o pastor Nelson. E para mim foi uma alegria, pastor Nelson. A gente começou muito lá atrás. Estava falando, quando eu entrei a primeira vez na convenção, foi em Lages. Eu tinha 20 anos de idade. Eu fui apresentado pelo pastor Oswaldo Lemos dos Santos, que me levou para ser integrado à obra do Senhor. Minha esposa, 17 anos, ela tinha, eu 20 anos. E o pastor, naquela época, presidente da convenção, pastor Nirton, olhou para mim e disse, é tão jovem. Aí, logo em seguida, o pastor Oswaldo foi presidente da convenção e eu fiquei, então, trabalhando com ele na cidade de Tubarão. Para mim foi uma alegria, até hoje estamos aí servindo ao Rei da Glória e para nós sempre é um prazer estar ministrando a palavra do Senhor. Vamos abrir a Bíblia Sagrada nesta noite para trazermos um recado, uma palavra de Deus ao nobre companheiro pastor Joabe, que me ligou esta tarde. E quando o senhor estava ligando, eu estava orando, e Deus me disse, varão valoroso, Deus te chamou assim. Então, tu tens muito valor para Deus. Amém? Glória a Jesus. Capítulo 2, versículo 12 de Joel. Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13. Vamos ler alguns versículos até o versículo 14. Joel, capítulo 2, versículo 12, 13 e 14. Eu quero também deixar aqui meu abraço ao pastor Antônio Fernando, pastor Antônio, jubilado, homem de Deus, e o pastor Arilton, que também, do nosso tempo, né, pastor Arilton? Tempo bom, maravilhoso, hoje jubilado também. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasgue o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se. E ao passar, deixa uma bênção, assim vocês poderão fazer oferta cereal e oferta derramada para o Senhor, o seu Deus. Amém? Vou usar o tema, volte-se, porque hoje é tempo. Podem sentar. O profeta Joel está se referindo a um momento muito difícil que Israel, o povo de Judá, estava enfrentando. O povo está enfrentando uma situação muito precária, uma situação muito desastrosa. Era um tempo de divisão, uma situação polêmica que estava vivendo Israel.
Salomão estava se despedindo desta vida, depois de passar alguns momentos de dificuldade, sem entender o trabalhar de Deus. Salomão entrou em desespero quando ouviu uma mensagem do profeta de Siló, Aias, quando dizia a Jeroboão que após rasgar ali o seu manto, ele estava dizendo, rasgou-se em 12 pedaços e disse a Jeroboão, apanha 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, saiba que vou tirar do reino das mãos de Salomão e dar 10 a você. A partir deste momento, Salomão passa a perseguir um dos seus melhores oficiais da época. Jeroboão teve que fugir, porque Salomão disse, eu vou matar. E ele foge para o Egito. Passou o tempo, a mensagem foi profetizada. Porque quando Deus fala e está falado. Ninguém pode retroceder, ninguém pode fazer nada, ninguém pode dizer, não, eu vou mudar essa situação. Deus falou, mas não vai se cumprir, porque nós vamos mudar essa situação. Não. Quando Deus fala, e a sua palavra se cumpre na íntegra. Aleluia. Queira Salomão ou não. E aquilo ficou na mente de Salomão. Então logo, Salomão, ele morre. Salomão havia desviado o povo de Israel. Deus estava dizendo, eu vou tirar da mão dele, porque eles me abandonaram. Eles me abandonaram. Adoraram Astarote, deus dos Sidons, Camos, deus dos Moabitas, e Moleque, deus dos Moabitas, Amonitas. E não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram os meus decretos e as minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Por isso eu vou tirar. Queridos, há situações que muitas vezes não entendemos, mas Deus é um Deus soberano. É um Deus que trabalha para os seus. Quando nós andamos na sua presença, na sua vontade, no seu querer, quando nós profetizamos e dizemos, Deus, eu quero te servir todos os dias da minha vida. Deus se alegra com esta palavra, porque você está profetizando algo que Ele quer para a sua vida. Que você sirva a Ele, que você adore a Ele, que você cultue a Ele, porque isso agrada, porque quanto mais você cultua, mais Ele nos abençoa, mais Ele te dá, mais Ele te fornece da sua graça. Ei, igreja do Senhor, bom é estarmos junto aos pés da cruz. Olhando sempre, Ele venceu e eu vou vencer. Ele venceu e eu vou vencer. Mas quando nos desviamos, quando saímos da sua presença, porque a salvação, ela é condicional. Se permaneceres até o fim, serás salvo. Se permaneceres até o fim, serás salvo. Muitas vezes,
entramos em situações difíceis. Saímos do plano de Deus, saímos da vontade de Deus. E aí começa a haver as consequências. Porque todo caminho torto que entrarmos tem as consequências. A Bíblia fala de 2 caminhos: caminho estreito e caminho largo. Caminho estreito conduz à salvação, apertado é o caminho, mas te leva à salvação. Caminho largo e espaçoso, muitos têm entrado, mas é o caminho da perdição. Aleluia. As facilidades, o mundo oferece muitas facilidades. Os prazeres, os desejos, os deuses que se apresentam nos dias atuais estão levando milhares e milhares. Mas nós conhecemos o nosso Deus. Israel conhecia o seu Deus, mas estava desviado, estava fora dos planos de Deus. Tão logo Salomão morreu, Roboão, seu filho, assume o trono. Salomão havia apertado muito Israel, estava sofrendo um jugo pesadíssimo, um imposto pesadíssimo, uma cobrança muito terrível, muitas dívidas que foram feitas. E nessa situação, Roboão assume. E naquele momento que Roboão assume, os oficiais, Jeroboão soube que Salomão morreu e que Roboão, seu filho, havia assumido. Ele sai do Egito, vem para junto dos filhos de Israel em Jerusalém. E quando chega lá, vão conversar com Roboão, pedindo que ele aliviasse um pouco aquele fardo. No capítulo 12 de 1 Reis, versículo 4, os homens de Deus disseram: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo, este jugo pesado, e nós te serviremos. O povo veio a Roboão e disse: alivia o nosso jugo, esse peso que estamos enfrentando. E Roboão pediu que eles voltassem depois de 3 dias. E nessa aí, então, chega Jeroboão e eles se juntam após 3 dias para conversar com Roboão, para ver o que ele havia decidido. E ele vai conversar com os anciões, conforme o versículo de número 6. Diz que Roboão perguntou às autoridades que havia servido seu pai Salomão durante a vida dele: como você me aconselha a responder a este povo? E eles responderam: se fores um servo deste povo e servi-lo, dando uma resposta favorável, eles serão teus servos. Olha o conselho, ótimo conselho. Porém, a Bíblia diz que Roboão rejeitou o conselho das autoridades de Israel, que tinha dado, e consultou os seus jovens da sua idade. E quando ele consulta os jovens da sua idade, os jovens disseram: olha, é o seguinte, Roboão, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna mais leve, dizendo: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Pois bem, meu pai lhe impôs um jugo pesado, e eu os tornarei ainda mais pesado. Meu pai o castigou com simples chicote, e eu castigarei com chicotes pontiagudos. E aquilo ali causou uma revolta muito grande dos filhos de Israel. Esse conselho dos jovens trouxe consequência a Roboão. E diz a Bíblia que Roboão não ouviu. Pois
esta mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor. Era Deus trabalhando. Deus endurece o coração daquele jovem, Roboão. Vejamos aqui, queridos, que muitas vezes nós ficamos preocupados, mas como ele está agindo desse jeito? Era Deus agindo. Roboão podia dizer, mas o conselho dos que viveram com meu pai é bom, mas o conselho desse jovem não é muito bom. Mas Deus endureceu o coração de Roboão para que ele não ouvisse os mais antigos. Porque o plano estava traçado. A profecia precisava se cumprir. Rabagassuri andarai. Deus faz coisas muitas vezes que nós não entendemos, aliás. Deus trabalha de forma que nós não compreendemos. E vamos compreender mais lá na frente. Há coisas que eu disse, Deus, mas como pode? Esses dias agora eu estava de joelho reclamando para Deus, porque eu não reclamo para ninguém. Eu aprendi a reclamar para Deus. Eu estava reclamando para Deus. E no que eu estava reclamando para Deus, o Espírito Santo falou como uma voz suave e meiga e disse, eu estou trabalhando assim contigo. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. O caminho que você acha que é torto, que é errado, a situação que você está vivendo, você acha que não está certa. Será que não é Deus trabalhando? Será que não é Deus agindo para colocar você no lugar certo, no prumo, no caminho da tua vitória que está ali na frente? Deus tem projeto para com a tua vida, meu querido. Não saia dos trilhos. Rabagassuri andarai. Igamando show. Ramassui de comria. Então logo que o conselho não é atendido, Roboão, após rejeitar o conselho, ele pega alguém, sabe aquele encarregado, aquele camarada que bota o pé no pescoço do camarada e diz, olha, ou tu trabalha ou eu te mando embora. Ele pegou um camarada daquele ali e botou o povo a trabalhar, a lutar. O povo se levantou. E ele teve que fugir para Jerusalém. Ele teve que escapar, porque senão o povo matava ele também. Mas era providência divina. Quando o povo viu que Jeroboão tinha voltado, o povo se junta e diz, tu serás o nosso rei. Roboão ficou apenas com Judá, conforme a palavra do Senhor. E Jeroboão ficou com 10 tribos, conforme Deus havia falado. E a situação do povo se tornou-se muito caótica, difícil. Judá ao sul, ambos os lados perderam nos âmbitos econômico, militar e espiritual. Uma desgraça que já aconteceu mais de uma vez na história mundial. E foi nessa época que Joel começa a profetizar do que haveria de vir sobre eles. Gafanhotos viriam, diz o profeta no capítulo 1, praga dos gafanhotos. E ele começa a mencionar, ouça isso, anciões,
Escuta os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos seus dias dos seus antepassados? Conte aos seus filhos o que aconteceu. E ele aos seus netos, a geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. E ele começa a anunciar esta praga que haveria de vir. Aleluia. Era um dia de pranto, era um dia de lamentos, era um dia de acordar. No capítulo 1, versículo 6, ele diz: acordem, bêbados. Ele olha para a situação de Israel, parece que como bêbados, andando para lá e para cá, sem sentido a sua vida, sem saber o que fazer. Mas era Deus trabalhando. Deus diz: eu vou agir com esse povo para que eles entendam que eu sou Deus. Aleluia. O povo de Judá precisava admitir sua situação desesperadora antes que Deus pudesse intervir em seu favor. Precisamos entender o trabalhar de Deus. Não podemos ficar desesperados, não podemos nos deslocar, fazer coisa por nossa própria vontade. Não saia do teu lugar, não saia da tua posição. Não deixe de servir a Deus, porque alguma coisa está acontecendo na tua vida. Entenda o trabalhar de Deus. 3 coisas Israel precisava entender. Primeiro, seus recursos físicos foram exauridos pela praga. Não tinha mais recursos financeiros, recursos físicos. Talvez seja essa a situação de muitos. Desempregado, sem o que ter que comer muitas vezes. Porque Deus permite que nós passamos por situações como essas para entendermos, aleluia, que Ele é Deus, que Ele é Senhor. E Deus trabalha dessas formas para nos moldar, para nos fazer amadurecer. Porque muitas vezes ainda somos meninos levados por palavras doces, palavras agradáveis. Se o pastor não cumprimenta, esse pastor não serve para mim. Se o auxiliar ou o diácono não cumprimenta, não está certo. Colocamos obstáculo em todas as situações quando estamos em dificuldades espiritual ou física aqui no caso. Não está bem lá. O negócio não vai bem na empresa. O negócio não vai bem em casa. A situação lá dentro de casa está caótica, está difícil. A mulher já disse: vamos separar. O marido disse: vou ter que me separar. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós nos voltamos para Ele, nos humilhamos para Ele e clamamos por sua misericórdia, por sua bondade, porque é a causa de não sermos consumidos, é a sua misericórdia. Aleluia, glória. Mas precisamos entender que os recursos haviam acabado. Se os recursos acabou, como é que vai ser agora? Segundo, eles precisavam entender que a sua espiritualidade havia empobrecido. Não conseguiam encontrar mais Deus. Estavam confusos. Sua oração parecia que ia um teto e voltava. Não sabe aquela situação que muitas vezes nos encontramos? Eu já me deparei em situações assim.
Mas a palavra de Deus diz: batei e abri-se-vos-á. O que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. Aleluia. Se nós, sendo pais, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. O que Deus está me dizendo aqui agora: espere um pouquinho de tempo mais, porque o que há de vir virá. Deus virá com resposta positiva, abençoadora, alvissareira. Oh, glória! Alvissareira! Pode o negócio financeiro estar travado, pode a tua vida espiritual, até mesmo você dizer, não sobe do teto, mas Deus vai romper a nuvem negra e vai te trazer vitória, vitória, vitória. Terceira coisa que Israel precisava entender: não podiam confiar na sua coragem. Porque os seus inimigos eram mais fortes. Era um adversário grande demais. Parece que vejo Israel recuando para trás, olhando para o gigante Golias e dizendo assim: nós não podemos. Saul olhava: não tem ninguém, não tem ninguém, por favor. Nesse grande exército que eu tenho, não tem ninguém. Aqui não tem, não. E alguns respondiam: não, é muito grande. Esse inimigo é muito grande. Oferece prêmios. Eu dou isto, eu dou aquilo, eu dou aquilo. Eu faço isso, eu faço aquilo para vocês. Quem vai lutar contra esse homem? Mas Deus sempre tem alguém. Deus sempre tem alguém. Aleluia. Pode ser um sisudinho, Davizinho. Aleluia. Os seus irmãos não dão muito valor, mas tem testemunho desse moço. Tem testemunho que é valoroso. Tem testemunho que é valente. Tem testemunho que é homem de Deus. Aleluia. Alguém pode não te valorizar, mas você tem testemunho. Alguém testemunha. Pode alguém estar dizendo que você não vai alcançar a sua vitória, a sua bênção, que você não vai vencer, mas tem testemunho que você já atravessou coisas piores. Diga para o teu irmão: é verdade. É verdade. É verdade, já quero ver sem coisas piores. Davi se apresenta, o rei disse: tu, Davi, tu é um guri, rapaz, aquele homem é um homem de guerra. Pega a armadura aqui, então, ok, pega a armadura. Não é essa aí. Colocaram nele, não. Deixe isso para lá. Não use as armas dos outros. Use as armas que Deus te deu, que Deus te capacitou. Aleluia. Você que é mulher de oração, você que é homem de oração, você que sabe ler a Bíblia Sagrada, você tem a tua arma própria que Deus te capacitou. É por meio desta arma, talvez frágil, mas ela chega ao trono da graça de Deus. Oh, glória! Entenda, Israel, que tu não pode confiar na tua autodefesa. Eu faço, eu pulo, eu digo, eu arrebento. Arrebenta nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Somos nada. Aleluia, Ele é tudo. Aleluia, somos fracos, mas Ele disse: tu és forte. Aleluia, a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Aleluia. Portanto, quando você diz: estou fraco, não tenho força, não posso vencer, Deus está dizendo: tu pode, eu te conheço, tu tem testemunho de guerreiro, de guerreira, tu vai vencer essa batalha, teu filho vai voltar, tua filha vai voltar, teu marido vai se converter, eu vou trazer tua família. O que Israel precisava entender era isso aqui. E uma vez que ele entendesse, Deus começaria então a trabalhar. Por isso o conselho bíblico do capítulo 12, versículo 12. Agora, porém, declara o Senhor: volte-se para mim de todo o coração. Eu não quero coisa pela metade. Eu não quero coração dividido. Eu não quero ninguém em cima do muro. Eu tenho ciúme da minha igreja, eu tenho ciúme de ti, Deus tem ciúme de cada um de nós. Aleluia, qualquer palavra que tu diz, aleluia, pode entristecer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo te ama, o Espírito de Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Você foi salvo porque Deus te ama, e qualquer palavra que você diz: vou abandonar a igreja, vou abandonar o culto, vou abandonar a igreja, não vou mais para a igreja, não vou mais dizimar, não vou mais ofertar, Deus se entristece com as nossas palavras. Mas quando reconhecemos e pedimos o perdão, rasgamos o nosso coração. Sabe o que é rasgar? Sabe o que é rasgar? É colocar no altar. Se orares então, sem que teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando quando deixamos no altar, Deus começa a trabalhar. Mano, repetiu para tu Katui manoko tusti minehei. Amogó e alfoste himenei. Estou aqui para vos abençoar, diz o Senhor. Israel se curva, toca a trombeta, e eles dizem: vamos orar. O segredo aqui é voltar-se para Deus. O que Deus está falando é para nós voltarmos para Ele. Aleluia. Toque a trombeta, versículo 15. Decrete o jejum santo, convoque a assembleia, reúne o povo, consagre a assembleia, junte os anciões, reúne as crianças, mesmo os que mamam no peito, até os recém-casados, devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, ora, dizendo: poupa o teu povo, Senhor. Porque quando a oração, a resposta. Quando há clamor, Deus ouve, Deus se manifesta. E a Bíblia diz no versículo 18: então o Senhor mostrou-se zeloso por sua terra e teve piedade do seu povo.
E o Senhor respondeu ao seu povo: estou lhe enviando trigo, vinho novo, azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente, e nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. E sabe o que Deus disse? Eu vou levar o invasor que vem do norte para longe de vocês. Deus está dizendo assim: eu vou tirar o que lhe assombra. O que é que está te assombrando, igreja? Qual é o problema? Qual é a questão que você está atravessando? Qual é a situação? Física? Financeira? Ou espiritual? Deus está pronto a se intervir em teu favor. Mas reconheça, entenda que você é um pobre necessitado e que precisa da sua misericórdia. Não tente fazer nada com as tuas mãos. Não tente gritar, não tente desesperar, não tente invalidar as coisas que Deus já fez por tua vida. Não tente praguejar, não tente criticar, não tente zombar. Deixa somente Deus agir. Vamos se colocar de pé. Aleluia. E Deus diz então, para completar: eu vou mudar a situação deste povo. Eu vou tirar a desigualdade. Vou mudar por completo. Existia uma desigualdade muito grande entre o povo. E Deus disse: eu vou tornar tudo comum. Eu vou derramar do meu espírito, aleluia, sobre toda a carne. Oh, glória. No versículo 28, o Senhor promete derramar o seu espírito sobre toda a carne. Aleluia. Seria uma situação provocante da parte de Deus. Deus mostrou, Deus disse: eu não faço discriminação entre pessoas. Eu vou fazer um rebuliço. Eu vou abençoar um por um com a minha graça. Ninguém ficará sem a minha bênção. Aleluia. Mas para isso, precisamos ficar na presença de Deus. Deixa os deuses para lá. Deixa o mundo para lá. Deixa as concupiscências para lá. Deixa os prazeres para lá. Deixa a carnalidade para lá. Deixa o adultério para lá. Deixa a fornicação para lá. Deixa a contenda. Deixa a dissensão. Deixa a porfia. Deixa a emulação. Sirva a Deus. Sirva a Deus. Adore a Deus. Porque Deus te ama. Porque Deus te ama. A vitória virá. Compreenda que esse tempo que estás passando é apenas um tempo de prova, mas que a vitória está chegando. Você quer chegar aqui no altar e dizer: Deus, eu entendo, eu compreendo que não adianta eu lutar fisicamente, não adianta eu gritar, não adianta eu espernear, porque se tu não estiver na minha vida, eu não sou nada. Eu dependo de ti para me ajudar agora nessa situação. Você que tem uma causa grande na justiça, eu quero dizer aqui: faça um voto para Deus. Aleluia. Deus está me dizendo aqui que é uma pessoa que tem uma causa grande na justiça. Aleluia. E faz tempo que você está esperando para uma resposta do juiz. Hoje Deus está dizendo assim: eu quero cumprir o voto que fizeste. Vou tirar lá do fundo os papéis que o juiz colocou e vou colocar como prioridade. E eu estou assinalando, aleluia, a tua vitória. Rapagassuri cantará mandarachai. Eu vejo provisões de Deus para a tua casa.
bênção para a tua família. Kapaturi peofasu kandai. Aquele tormento que atormenta a tua vida, que tu não consegue dormir à noite, tem que dormir com luz acesa. Está tendo um gasto terrível com farmácia, com psicólogo. Você que está atravessando um tormento psíquico, Deus está dizendo: eu vou retirar, vou dar um basta a esse espírito que atormenta a tua vida. Se tu creres, vem aqui no altar. Se tu creres, vem aqui, saia do teu lugar. Eu estava esta semana pregando em uma igreja, aliás, semana retrasada. Embora doente, o pastor me chamou. Eu saí da cama doente e fui pregar. E quando eu estava na igreja, um demônio se manifestou-se numa moça. O pastor ficou parado. Eu já tinha terminado de pregar e eu fiquei ali no banco agoniado. E o pastor não dizia nada para mim. E eu saí pelo corredor, uma irmã fazia assim para mim, e eu fui em direção àquela moça. Levei para um lugar com outras irmãs e olhei para aquela moça. Havia um demônio de tortura que torturava aquela moça. Repreendi aquele demônio que acusava aquela moça de algo que ela havia feito. Eu disse para ela: hoje Jesus te liberta. E eu digo a este demônio: nunca mais perturbe esta moça. Aleluia. Recebi esta semana o telefone. Ela está liberta para a glória do Senhor. Rabagaxarabagai. O que tu estás passando? Vem aqui. Saia do teu lugar. Teu filho, tua filha, se coloca no lugar do teu filho, da tua filha. Hoje é noite de vitória. Vamos orar pelo nosso pastor presidente, que está em viagem missionária. Vamos orar pela igreja. Vamos orar por aqueles que não veem o culto. Aleluia. Quando tudo perante o Senhor. Pessoa que quer aceitar Jesus como Salvador, levanta a mão assim: eu quero ser crente, eu quero aceitar Jesus. Estão aqui na frente. Eu quero aceitar Jesus como Salvador. Levanta a mão. Jesus te chama hoje. Jesus está chamando vocês hoje para uma grande obra. Chega aqui. Chega aqui. Chega aqui. Chama seu esposo. Em poder. Vocês estão. Quando tu deixar. Casal voltando para Jesus. Vitória! A manifestação da glória do eterno Deus aqui. Capatarabassuri mandará xaramanai. Manai que ofassúria. Se tem mais alguém voltando para Jesus, para Deus, vem aqui nesta noite. Hoje, sem Jesus nada somos. Ao trabalhar de Deus aqui, manifesta Deus, manifesta. Oh glória, é vitória, meu querido. Vitória, é vitória, meu querido. Vitória para a tua vida. Glória. Olha o trabalhar de Deus aqui, olha o agir de Deus aqui. Pai eterno e soberano, pelo teu poder, pela tua graça, eu ministro sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe essas vidas, recebe agora, em nome de Jesus. Da vitória ao teu povo, da vitória à tua noiva, à tua igreja. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor
ser Ele controlar. Ah, glória! Só então E pacatarabacachai. E o mando Senhor aqui o tem patu poder. glória. Quando tu Ai, Deus. Toma posse da minha palavra que eu coloco na tua boca. Profetiza. Diga quem eu sou. E eu farei maravilhas. Rapacacharamanai.